Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Preparados para mais uma semana com conteúdo importante para elevar os seus resultados nas facetas estratificadas em resina composta? Vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre a camada de dentina. Você entende a importância dela nos seus resultados em relação à cor, qualidade e durabilidade? Entenda que as cores da sua faceta é montada pelo jogo, pelo equilíbrio de todas as resinas que você usa, tanto as de dentina quanto as de esmalte. Mas entenda de uma vez por todas, grande parte do resultado final da cor da sua faceta estratificada vem da dentina que você escolheu. Então lembre-se, você precisa de uma dentina com boa opacidade, boa consistência de trabalho e uma resistência adequada para suportar a carga das suas facetas. Tão importante quanto as características da resina é como você vai trabalhar com essa camada na sua faceta estratificada. Pensando nisso, eu vou fazer um esquema com vocês para vocês entenderem de maneira clara e bastante didática como que a gente precisa trabalhar com essa resina na nossa camada de dentina, certo? Vou simular aqui um central. Então, a nossa parede distal, a incisal e a nossa parede mesial. Quando a gente trabalha com a nossa camada de dentina, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar o incremento no terço médio do meu dente. Então, lembrando que o dente vai até lá em cima. E aqui eu espalho a nossa resina no sentido incisal e cervical, certo? Na dentina a gente vai distribuindo, vai chegando bem na proximal, nos dois lados. Quando a gente chega no nosso terço incisal, a gente começa a fazer um estrangulamento dessa dentina bilateral. E aqui na área incisal, a gente faz a dentina ficar paralelo à nossa borda incisal. Qual que é a primeira ideia? Que esse intervalo que a gente deixou entre a dentina e o terço e a borda incisal tenha em torno de 1 milímetro. Esse é o primeiro passo. Nessa região incisal, a gente tem que entender que não pode ter resina de dentina para a gente conseguir a translucidez que nós buscamos, certo? Primeiro passo, então, é fazer a nossa resina ficar paralela à borda incisal. O segundo passo é a gente entender a divisão dos lobos do dente. A gente tem que pensar que o central possui 3 lobos de desenvolvimento. O lobo distal, então, lobo distal, o lobo médio e o nosso lobo mesial. Por que eu preciso entender isso? A gente precisa considerar a anatomia dos lobos. O intervalo entre os lobos, essa área aqui, é o que vai ditar a naturalidade da nossa área incisal. O que eu quero falar com isso? Feito então o alinhamento entre a nossa resina de dentina e o nosso bordo incisal, depois a gente começa a esculpir essa área da nossa dentina. A gente começa a fazer as fissuras. Alguns profissionais usam uma sonda exploradora. Eu uso a espátula LM Art Fissura. Ela tem uma ponta bastante fina. A gente começa a dividir a dentina. Chegando na região interlobular, a gente sobe essa camada de dentina. Mantém aqui algumas entradas irregulares, respeitando 1 milímetro. Na distância, na região interlobular, entre o lobo médio e mesial, a gente faz uma nova entrada dessa resina de dentina e a gente acaba a nossa anatomia. Então vocês vão perceber que nessas regiões a gente fica com um espaço maior da nossa área estratificada sem dentina. Para vocês entenderem então o nosso esquema, nas regiões mais baixas eu mantenho
Para vocês entenderem o esquema, nas regiões mais baixas eu mantenho 1 milímetro e nas regiões mais altas em torno de 2 milímetros de distância entre a nossa camada de dentina e o nosso subordo incisal. O que nós precisamos evitar quando a gente está fazendo a nossa estratificação, eu vejo alguns casos na internet, vou fazer aqui na lateral, o central. Algumas coisas que nós devemos evitar. Primeiro, que a nossa dentina fique reta e não obedeça àquela entrada do lobo distal e do lobo mesial. Outra coisa é a gente fazer a anatomização dessa região linear. Com isso a gente não mostra a entrada entre os lobos distal médio, médio mesial. Então nós precisamos sempre fazer a entrada proximal, a divisão dos lobos, a anatomização e o levante das áreas interlobulares. Ficou claro isso para vocês? O quanto é complexo, o quanto isso faz diferença no resultado final do seu caso? Lembre-se, a camada de dentina vai ditar a cor da sua faceta. E a naturalidade com que você faz a anatomização dessa região da sua camada de dentina vai mostrar o quanto você conhece de anatomia dental e o quanto a sua faceta estratificada em resina composta vai se aproximar de um resultado natural. Espero que tenha ficado claro essas dicas para vocês e que todo esse conteúdo sedimente com todos os outros que você já assistiu nesse canal. Qualquer dúvida é bem-vinda, tanto aqui no meu YouTube quanto no meu Instagram. Procurem @Dr. Thiago Varizzi e eu particularmente responderei uma a uma, como eu tenho feito todas as semanas, para que você também eleve o seu nível nas facetas estratificadas em resina composta. Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima aula. Your body, everybody. Work it.